Sou Alexandre, muito bem-vindos. Sei que infelizmente é uma passagem de vocês muito curta aqui pela cidade de Madrid, porque vocês estão a caminho de Israel, certo? Caminho de São Paulo. Ah, já estão voltando de Israel, maravilha. Vocês são de São Paulo? São Paulo, vários estados. Eu torço para aquele time que já tem 2 títulos mundiais, uma Libertadores, acho que são 6 brasileiros, ou 7? E mais 3 Copas do Brasil, enfim, a maior torcida do país, do planeta. Salve Corinthians! Vai, Timão! Obrigado, fui abençoado! Não para! Pessoal, mas eu respeito todos os outros clubes, enfim, com parcimônia, mas a gente tem uma relação com todos. Mas não escondo o meu corintianismo de 40 anos já. Também sou de São Paulo, como a maior parte de vocês, então imagino. Nessa passagem de vocês estão na maior cidade da Espanha, capital do país, 3.300.000 habitantes, mas ela tem algo mais em comum com Israel especialmente com Jerusalém do que nós imaginamos. Se hoje, especialmente Jerusalém, é a capital das 3 grandes religiões, né, monoteístas do mundo, antes de Israel e de Jerusalém, o país que teve a condição de abrigar essas 3 religiões foi a Espanha do século XV, dos anos 1400. E nessa época em que essas 3 religiões viviam, durante um bom tempo houve uma relação fraterna, solidária entre eles. Obviamente que com o tempo, infelizmente, questões de natureza, a concepção da religião de uns sobrepôs a religião de outros, e aí existiram perseguições, especialmente aos judeus, em um primeiro momento. A população judaica, que era a maior da Europa aqui na Espanha, os sefaradistas, acabaram resultando, depois de muita perseguição por parte da Inquisição e da Inquisição Católica, liderada por um dominicano, Tomás de Torquemada. Em 1492, a rainha Isabel, a católica, ela, um pouco pressionada pelas questões políticas da sua época, resolve pela expulsão dos judeus, ou a sua conversão ao catolicismo, e essa conversão nunca foi uma garantia de vida tranquila às populações conversas, aos cristãos novos, porque ficava sempre aquela suspeita de que no fundo, eles continuam acreditando na sua religião, então a gente tem que garantir que eles acreditem na Santíssima Trindade, enfim. Então aí a população judaica, boa parte foi expulsa, partiu da Espanha, foi para outras partes da Europa, onde poderiam gozar de uma melhor relação com os estados, ou foram inclusive para a África, Marrocos, Argélia, onde havia o Egito, que naquela época, nos anos 1500, poderiam ter melhores situações. A população muçulmana gozou de uma melhor sorte por um tempo um pouco maior, mas em 1609, 120 anos depois, também foram expulsos da Espanha. Obviamente hoje a Espanha é um país ultra acolhedor a todas as religiões, e é considerado um Estado aconfessional. O que significa esse Estado aconfessional? O Estado, na figura da família real, tem uma religião, que é a católica, mas que é tolerante ao exercício das outras religiosidades. Mas isso é uma conquista do Estado contemporâneo espanhol, né? Desde a redemocratização, no finalzinho dos anos 70, após a morte do antigo ditador Franco, que era ultracatólico, e que aí o Estado não era tolerante a outras espiritualidades, aí não era um caminho tão tranquilo. Hoje, a maioria da população espanhola é católica, disparado, mas há um percentual em crescimento, mas ainda pequeno, não é tão expressivo da comunidade evangélica, especialmente na figura dos testemunhos de Jeová, das testemunhas de Jeová. Um pouquinho de algumas outras religiões, e uma população ateia também bastante consistente.
justamente porque a impossibilidade de outras experiências religiosas, de outras relações com o sagrado, o país ficou um pouco fechado, assim, a possibilidade de relações espirituais outras. Então, hoje a estimativa, segundo um prédio que tem aqui, que é justamente o Instituto Nacional de Estatística, que é o IBGE daqui da Espanha, 25% da população espanhola é ateia. E não é só um ateísmo, sou ateu, pratico apostasia, né? A negação de chegar lá e firmar documento, o pai batizou, olha, me desbatiza. Isso é um percentual bastante alto. Estima-se que a apostasia tenha sido uns 15% da população espanhola. Então é um país que ainda tem algumas contas, talvez, a melhorar em relação à sua questão das várias relações religiosas. Pessoal, vamos descer aqui nesse primeiro lugar, que é a Praça Calvo Sotelo, o Monumento Calvo Sotelo com a Praça de Espanha.